Bom, fora da disputa do Carioca, o Botafogo só volta a jogar no final do mês e vai ser pelo Brasileiro. O novo técnico Renato Paiva vai ter um bom tempo para treinar o time. O Fábio Jupa traz as informações pra gente. Boa tarde, Jupa. Oi, Mari. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Já teve treino hoje pela manhã aqui no CT Lonier, mas na prática o trabalho do técnico Renato Paiva começou ontem, quando ele comandou a primeira atividade com bola com os jogadores. Ele recebeu o grupo, bateu um papo com o elenco e depois os jogadores foram para o campo. E nessa primeira atividade já foi bem direcionada para aquela que é a principal característica do estilo do Renato Paiva, que é o jogo de posição, de troca de passes, posse de bola e ocupação de espaços. Então ele trabalhou muito o posicionamento dos jogadores e a movimentação deles dentro de campo. Renato Paiva também deu uma atenção especial ao setor ofensivo, que está devendo nessa temporada. Em 2025, o time titular do Botafogo só fez 2 gols na vitória sobre o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Ele deve ter no total cerca de 25 dias para trabalhar até o próximo compromisso do Botafogo, que ainda não tem data definida. É a estreia do time no Campeonato Brasileiro, dia 29 ou 30 desse mês contra o Palmeiras no Allianz Parque. Até lá, a diretoria vai negociando outras questões, como o amistoso contra o Cruzeiro, que ficou fora do Campeonato Mineiro, e também a renovação do volante Gregory. Eu volto com você, Mari. Beleza, Jupa, obrigada. E no Botafogo é tempo de trabalho, então vamos para lá acompanhar como é que estão os treinamentos junto com o André Pessoa, juntinho no CT do clube. Oi, Pessoa, boa tarde para você. Oi, Débora, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Botafogo treinou pela manhã a terceira atividade sob o comando do técnico Renato Paiva. Ele que ainda vai ter mais 3 semanas cheias de trabalho antes da estreia no Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa contra o Palmeiras no final desse mês. Enquanto isso, a diretoria iniciou conversas para renovar o contrato de um dos destaques desse time, o John. Eleito o melhor goleiro do último Brasileirão e da Libertadores. Clubes da Europa e do Brasil vieram atrás do John, mas ele quer ficar no Botafogo, tem contrato até o fim de 2027 e a ideia da diretoria é ampliar esse vínculo e valorizar o jogador. O Botafogo que não teve nenhum jogador chamado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior. Depois de 3 convocações seguidas com pelo menos um nome na lista, dessa vez o Dorival não chamou ninguém do clube. Eu lembro que o Alex Telles e o Igor Jesus estavam na pré-lista, mas não foram chamados para esses jogos das eliminatórias. O Igor Jesus que tem 1 gol em 8 partidas nessa temporada com a camisa do Botafogo. Débora? Tá certo então, pessoal. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, querido. O Gregory foi 19 no Bahia. Eu acho que ele foi um pouquinho depois. Eles se cumprimentaram ali de uma forma meio assim, eu te conheço, hein? Será? Então vê aí. Eu acho que não. O Gregory é certeza que ele foi 19 do Bahia. O Renato Paiva Renato foi 23, foi campeão baiano, inclusive. Então eles não se encontraram. Cara, olha só, Gregory Fernanda, ficou o quê? Uma temporadinha aqui depois de 19 e foi embora, eu né? acho o seguinte, o torcedor do Botafogo esperava um técnico de maior calibre, digamos assim. Um técnico de maior nome. Pelo tempo de espera, talvez, Exato. né, Pedro? E pelos nomes que foram especulados. Roberto Mantini, o próprio Tite, que é um nome mais consolidado no mercado, entre outros, como o André Jardine, que hoje é um dos caras que faz uma bonita história lá no futebol mexicano. Agora, tratar o Renato Paiva como esse terror tudo sem ele ter tido a oportunidade de treinar ainda, eu acho que é um exagero sempre. O Renato Paiva, eu até assisti a uma entrevista dele no Charla Podcast, ele é um técnico que joga com jogo posicional, como o Arthur Jorge jogava, com os 2 pontas bem abertos, como o Arthur Jorge jogava, e ele, curiosamente, tem a mesma deficiência que teoricamente o Arthur Jorge tinha. Muitos gols, ofensivo e defensivamente não conseguia ter uma consistência muito grande. Então, assim, no mínimo, o John Textor seguia um perfil. Coisa que ele estava meio perdido ali no primeiro momento. Se o Tite viesse, por exemplo, seria um perfil completamente do Arthur Jorge. Eu acho que o Renato Paiva, pelo menos, ele segue o DNA que o John Textor traçou para o Botafogo no ano passado. E principalmente a gente tem que destacar, o Botafogo com as contratações que fez, e eu nem digo janela de meio do ano, o Botafogo já gastou muito dinheiro agora, Fernanda. Então, assim, o Botafogo vai continuar 500 milhões, tendo um elenco qualificado. Os jogadores que estão chegando continuam sendo qualificados. A questão é, vai da liga? Esse que é o ponto. Porque eu já falei isso diversas vezes aqui nesse programa, o Botafogo é a maior amostra de que você precisa hoje no futebol, não adianta você ter um elenco maravilhoso, caríssimo, se você não tiver um treinador.
Isso é uma coisa que ficou latente em 2023 e também agora no início da temporada de 24. Um time que era o time a ser batido na América Latina, né? Um time que venceu a Libertadores com um jogador a menos, que fez um espetáculo no Campeonato Brasileiro, resiliente, sempre conseguindo superar, até porque a gente sabe que o nosso mercado aqui, os outros times não são qualquer time, Sim. Então vai ter sempre um time batendo de frente, 2, 3, 5 times batendo de frente com quem quiser tocar numa taça. E o Botafogo deixou isso bem claro, cara. Com a experiência que passou, precisa de um treinador. E assim, isso não é uma informação, isso é uma observação minha. Eu sempre comentei e elogiei essa questão do John, dele ter uma mira na questão do treinador. Sim. Ele não sai contratando esse ou esse ou esse, e você vê perfis diferentes. Você sempre vê um Botafogo num treinador que ele escolhe, um Botafogo para frente, que pense mais em fazer 2 gols do que se defender, com essa característica ofensiva. E é uma escolha do John. Ele não surpreendeu, é uma surpresa. Ninguém falou de Renato Paiva. Ninguém falou de Renato Paiva, mas o que eu reparei nesse 24, a busca dele não tinha um perfil específico. Não você tinha. Percebeu? Não tinha. Você tinha um Tite, e aí você tinha o Mancini, você tinha o Jardine, treinadores muito diferentes. E aí eu acho, Pedrosa, isso não é uma informação, pelo amor de Deus. Eu acho que ele mirou muito, sabe o quê? Nas experiências que ele teve e no trauma que ele teve em ser abandonado em temporadas. Entendo. Luiz Castro, ele tinha um 23 absoluto. E foi embora. Soberano, e ele vai embora no meio, que o barco tá no meio do mar. Ele bota a equipe no barquinho e vai-se embora. E larga o seu cruzeiro lá no meio da água. O Arthur Jorge, que na impressão talvez possa ter sido a mesma leitura. Poxa, o cara ganhou tudo, estava tudo construído e ele vai embora. E eu não tô criticando o treinador que vai embora, porque é a escolha pessoal da vida profissional do cara. Eu tô falando do olhar do John. Sim. Eu acho que ele ficou traumatizado. Eu acho que ele mirou talvez em treinadores que iam abraçar o projeto, independente do que esteja acontecendo com o barco Sim. no meio do mar. Ele não vai abandonar. Eu acho que ele tentou buscar isso. Você acha isso também, Pedrosa? Eu não discordo de você não, Fernanda. Eu acho que o que aconteceu em 2024 na cabeça dele era, cara, o cara ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Libertadores, ele tem um baita de um elenco na mão, por mais que ele vá perder alguns jogadores, eu vou repor essa saída dos jogadores. Por que ele não quis ficar no Botafogo? Então, ele não pode sofrer o baque que ele sofreu nessas 2 últimas temporadas. Por quê? Porque isso atrapalha o projeto. Isso atrapalha o projeto esportivo do Botafogo. Claro que o Botafogo está tentando revolucionar, tendo o departamento de scout contratando sem a ajuda do técnico e tudo mais, isso é positivo. Mas o comandante, meu amigo, ele é imprescindível. É isso aí, torcida alvinegra, eu tô chegando com tudo na noite dessa quinta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Botafogo. Acabou de sair uma grande informação, a diretoria alvinegra tem o desejo de renovar com o goleiro John. Clubes europeus estão mandando proposta direto para o John Textor, só que o dono, o presidente do Botafogo, o dono, do Botafogo quer renovar com o John, porque acredita que é um jogador assim que será muito difícil de buscar no mercado, e o John também não quer sair do Botafogo. Então assim, uma informação que acabou de sair agora, o Botafogo pretende renovar com o goleiro John, lembrando que o contrato com o goleiro vai até o final de 2027, só que o Botafogo quer dar uma valorização salarial ao jogador, isso é muito importante. Então vamos torcer para que o John consiga, permanecer no Glorioso e ajude, o Botafogo a ganhar títulos e a ganhar partidas, que é o que todos nós queremos. E agora, antes de finalizar, saiu uma informação agora dizendo que o John Textor tem um desejo, além de contar com o Wendel do Zenit, contar também com o Jorginho, e também assim há uma imensa expectativa do Rodrigo Garro, desembarcar no Rio de Janeiro para vir jogar na equipe do Botafogo. Então a informação que acabou de sair, vou apurar mais, para saber se realmente isso não é fake news, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Jorginho, Rodrigo Garro chegando no Botafogo eleva muito o nível, de competitividade do time para o restante da temporada. Vamos torcer para que o Renato Paiva consiga implementar a sua filosofia de jogo o mais rápido possível, aquele time agressivo que vai para cima, para que o Botafogo consiga ser uma equipe ainda mais forte, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês, amigas e amigos. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!